Olá, profissionais da harmonização facial. Hoje nós vamos conversar sobre visagismo e análise facial, né? Então, assim, hoje tem se considerado muito o visagismo na hora de fazer um planejamento na área de harmonização facial. Então, qual que é a importância dessa análise facial? A importância é individualizar o tratamento, e a ideia é a gente abordar de forma simples a análise facial, sabe? Sem aquele monte de conta, de matemática, de traçados, né? E ter um olhar mais clínico, para que o profissional, ele pare de usar tanto essas linhas, né? E individualize o tratamento. De que forma? Você olha a face do paciente, identifica o que é lógico que a gente tem que saber qual é o padrão de normalidade, né? Para a gente fazer qualquer planejamento, mas a gente identifica, por exemplo, onde tem uma falta de volume, onde tem sombra, e faz uma análise visual também dessa face, tá? Descomplicando um pouco essa análise facial que a gente tem hoje, né? Principalmente os ortodontistas, eu sou ortodontista, a gente mexe com muitos números, muitos traçados, ângulos, né? Para a gente definir esse padrão facial. Então, é lógico que no início da aprendizagem, quando a gente está começando, a gente precisa de um norte, né? A gente precisa de alguns protocolos realmente, de alguns números, alguns traçados, para que, como aluno, quando a gente está iniciando, a gente tenha um norte e a gente tenha aí uma curva de aprendizado. Depois que teve essa curva de aprendizado, aí o profissional acaba tendo que que montar o quebra-cabeça de tudo que aprendeu, né? E fazer o quê? Fazer o melhor planejamento para aquela face em questão, decidindo o seu planejamento sem uma receita de bolo, né? Fazendo de forma bem individualizada esse planejamento. Por quê? Porque, assim, nem todos os protocolos se encaixam para todos os tipos de face e de casos que vão chegar nos nossos consultórios. Então, assim, eu tenho reparado que o que tem acontecido muito na harmonização facial hoje, né, uma tendência de modificação das características faciais de forma radical. E aí todo mundo ficando com a face igual, sabe? Principalmente os mais jovens, né? Eles vão fazendo tanta modificação na face que acaba descaracterizando a face. E você vai ver aqui no transcorrer desse nosso bate-papo que essa mudança ela também tem um impacto psicológico para o paciente, tá? Não é simplesmente mudar o formato daquela face. Então, a harmonização orofacial, como o próprio nome diz, é o quê? É a harmonia entre cavidade oral, dentes, sorriso e os contornos faciais, certo? Então, eu sou ortodontista. Na minha especialidade, eu fui treinada para análise facial, para olhar a face antes de fazer um planejamento. E eu convido a todos os profissionais que trabalham com a harmonização facial a estudarem essa análise facial e a estudarem um pouquinho do visagismo, porque é de extrema importância a gente ter esse olhar clínico e saber o que essas modificações que a gente vai fazer na face do paciente vai ter em termos de impacto psicológico para esse paciente. Quando a gente pensa em beleza, né? O que é beleza? Beleza é o que faz bem para os olhos, é o que faz bem para a alma, o que não agride, né? É muito subjetivo, beleza. O que é belo para mim pode não ser belo para você. Então, isso tudo, né? Como tudo que tem na nossa sociedade, né? Existe umas modinhas, sabe? Então, assim, existe, né, a modinha para cabelo, a modinha para roupa, e agora parece, assim, a sensação que eu tenho que está tendo uma modinha para face. Só que essa moda nem sempre fica bem em todo mundo, né? À medida que a gente vai tendo uma curva de crescimento, a gente vai adquirindo um olhar clínico e vai percebendo que aquilo não fica bom para todas as faces, né? Que a gente tem que realmente individualizar para cada face. E a beleza, ela depende de alguns fatores. Quando a gente vai estudar em livros, né, sobre visagismo, análise facial, então a gente vê que a beleza depende de alguns fatores, como etnia,
padrão sociocultural, tipo facial, perfil dessa face, né? E também, como eu já falei, da modinha, dos conceitos de cada época, né? Então, beleza, ela vai mudando, né? Ela muda conforme a sociedade que você tá, conforme o país que você tá. Então, ela tem umas tendências. Então, por exemplo, se eu pegar umas fotos antigas, né? Vocês pegam lá fotos antigas de familiares, não precisa ir muito longe. Meus filhos, né, que estão aí na faixa etária de 18 e 22, que eu tenho aqui em casa, pega a foto de quando eles eram bebê, eles falam, nossa, mãe, como que você usava essas roupas, esse cabelo, né? Da onde você tirou esse cabelo? Então, assim, eram tendências da época. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, a percepção que eu estou tendo é que a harmonização facial está tendo uma tendência também, né? E em algumas faces essa tendência fica maravilhosa, mas tem algumas faces que não combinam com essa tendência, né? Quando a gente vai falar de etnia, cada etnia tem a sua individualidade, não é mesmo? E não devemos buscar mudar isso, a não ser que o paciente esteja ciente e queira essa modificação, queira essa descaracterização facial. Quando a gente pensa, por exemplo, num oriental, o oriental, ele tem o terço inferior da face mais projetado normalmente, né? E se alterarmos isso, temos que estar ciente que terá um impacto psicológico. E mais importante do que nós estarmos cientes, o paciente tem que estar ciente de quais serão essas modificações e o que isso pode impactar, né? Quando a gente pensa em perfil facial, a gente tem o paciente que é prognata, retrognata e o que tem o perfil reto. Cada tipo de face fornece uma mensagem para o interlocutor. Então, quando você vai conversar com uma pessoa, a pessoa olha na sua face, você já está passando uma mensagem em relação às suas características psicológicas, né? Então, o prognata, por exemplo, normalmente tem uma personalidade mais forte, é uma pessoa mais firme. O retrognata, o classe 2, normalmente é mais introspectivo, mais tímido. E o reto, normalmente, é um equilíbrio, né, dessas duas aí. Lógico que existem N fatores, não vai dar para eu abordar tudo aqui, né? Pode ter um retrognata que tem alguma coisinha do prognata, em termos de personalidade, pode. Então, isso é um estudo bem abrangente. Eu estou dando uma pincelada aqui para vocês na importância da gente estudar esse assunto e se atentar a isso, tá? E na hora de harmonizar uma face, normalmente nós vamos buscar o quê? O equilíbrio dessa face, mas sem exageros, né? A gente tem que tomar cuidado com os exageros. Um paciente dólico, né? Dólico facial é que tem o rosto mais longo. Normalmente a gente busca alargar um pouquinho essa face, quando é muito dólico. Uma face que é muito quadrada, normalmente a gente vai usar terapias para verticalizar mais essa face, né? Quem me conhece sabe que, para mim, sempre que eu vou avaliar uma face, o menos é mais. Eu respeito os profissionais que não pensam dessa forma, né? Não é isso que a gente está discutindo aqui, mas eu sou bastante conservadora e eu não gosto de descaracterizar a face do meu paciente, e sim evidenciar os contornos que foram perdidos com o planejamento. E lógico, você pega um paciente classe 2, que ele necessitaria de uma cirurgia, porém naquele momento ele não pode, né, entrar numa cirurgia ou não quer. Você vai tentar, sim, levar essa face para um equilíbrio, para um perfil um pouco mais reto, fazendo um mento, mas sem agredir, né, sem ser um exagero. A gente também tem que se atentar que a face masculina, ela é diferente da face feminina. A face feminina, normalmente, ela é mais delicada, mais tênue, mais suave, né? E a masculina já tem uns ângulos mais marcados, mais definidos. E o que eu tenho reparado é que muitos rostos femininos, lindos ao meu ver, estão ficando masculinizados por conta dessa tal modinha da face, da harmonização facial, como tem que se apresentar essa face. As pessoas levam muito em conta, né,
aquele padrão Angelina Jolie, com aqueles ângulos marcados, né? Na face dela realmente fica maravilhoso, mas nem todas as faces combina esse tipo de ângulos bem marcados e bem definidos, né? Então, né, será que esse tipo de tratamento de deixar ângulos mais agudos fica bem em todas as faces? Né? É uma coisa para a gente refletir. E quando estudamos visagismo, isso vai além. Temos que levar em consideração a personalidade da pessoa e as mudanças que podemos provocar nessa pessoa ao descaracterizar essa face. Como exemplo, a gente tem a cirurgia ortognática, né? Quem é ortodontista, né, que costuma tratar de casos cirúrgicos. Eu sou ortodontista, porque muitas vezes eu acabo pegando a ortodontia como exemplo. É uma das preocupações quando indicamos um paciente para cirurgia ortognática, né? Por quê? Porque o que ele verá no espelho, dependendo das alterações esqueléticas que vai ter nessa cirurgia, ele verá uma outra pessoa. Então, muitas vezes a gente precisa de terapia com psicólogos, né? Antes, né, da cirurgia, pré e pós-cirúrgico. Então, para vocês verem, assim, que alterar a face é uma coisa muito séria. E coincidentemente, eu estou gravando esse vídeo hoje para vocês, e ontem, quando eu estava voltando de Vitória, eu peguei uma taxista, mulher, e conversando, né, ela perguntou o que eu fazia, eu falei que eu era dentista, ela me contou que ela ia fazer uma cirurgia ortognática semana que vem, veio calhar isso aí. E aí, o que aconteceu? Ela falou para mim assim, eu tô com tanto medo, porque eu fui essa semana no meu cirurgião e ele me mostrou a simulação da cirurgia. Eu tô com tanto medo, porque o meu rosto vai ficar tão diferente. Você sabe que eu lembro e eu choro. E ela começou a chorar. E aí eu falei, nossa, acho que foi, né, uma coincidência. Aí o universo mandou para eu acalmar a mulher, que eu sou ortodontista. Eu falei, não, você vai ficar linda. A cirurgia ortognática normalmente traz resultados fantásticos. E ela falou para mim justamente isso. Ai, eu tô com muito medo de não me enxergar e de estranhar. E aí o cirurgião falou para eu procurar uma psicóloga. Eu falei, é importante, procura uma terapeuta, porque a sua face vai ficar bem diferente. Eu falei, mas você vai ficar linda, com os padrões faciais perfeitos. Eu falei, mas realmente é importante você procurar uma terapia, né? Então veio a calhar com esse vídeo aqui que eu tô gravando para vocês. Mas assim, então, para ver como que a alteração facial tem um impacto. Só dela ver as fotos de simulação de como ela ficaria, ela estava sofrendo, né? Então, a gente tem que ter, sim, uma preocupação com isso, tá? Uma face quadrada, por exemplo, normalmente se remete a uma pessoa mais brava, mais firme, né? Quando a gente pensa em assimetria, será que a gente tem que corrigir todas as assimetrias? O Brad Pitt, por exemplo, ele é super assimétrico e é um símbolo de beleza, né? Ele tem assimetria na face, várias assimetrias a gente pode encontrar ali, até mesmo de linha média, e ele é considerado um padrão de beleza. Pessoas que têm a sobrancelha muito reta, por exemplo, normalmente se remete a uma pessoa mais equilibrada, mais serena, uma sobrancelha bem arqueada, mais extrovertida, mais otimista, mais impulsiva, e uma sobrancelha mais baixa, com queda mesmo, uma pessoa mais tímida, pacífica, retraída. Então, quando a gente começa a estudar essas características e a mesclar isso com toda aquela análise facial numérica que a gente estuda, a gente consegue entregar um planejamento ainda mais bacana para o nosso paciente, né? Para você que não conhece sobre visagismo, estude esse tema, que vai agregar muito ao seu planejamento. E a ideia não é que não podemos mudar o formato da face, mas antes nós temos que entender o paciente. Tanto esteticamente, né? Analisar estaticamente, ver aquela face, fazer uma análise daquela análise numérica que a gente faz, mas a gente também tem que analisar psicologicamente esse paciente,
como ele é, se ele tem uma personalidade mais agressiva, se ele é mais dócil, né? Para saber quais as mudanças que ele quer e o impacto que se trará para o meio social dele, para o meio social que ele convive, né? Com o que ele trabalha, né? O que ele faz no trabalho dele, com quem que ele se relaciona. Então, é importante a gente ter essa visão mais ampla na hora de fazer um planejamento. Tem um livro da Andrea Tedesco que chama Harmonização Facial, a Nova Face da Odontologia, que tem um capítulo bem interessante sobre o visagismo. Então, se alguém tiver interesse de começar a ler, né, uma ideia é começar por esse capítulo desse livro, né, e tem vários artigos, tudo, mas é um norte aí para ter um começo para estudar o visagismo, tá bom? E, gente, então é isso, eu queria passar essa mensagem para vocês, né, para a gente se atentar, assim, ao que está acontecendo aí na harmonização facial, que a gente não pode simplesmente sair criando mandíbula, criando malar, né, criando lábio grande, lábio menor, sem saber os impactos que isso trará para esse paciente em termos psicológicos, em termos de convívio, em termos de sociedade. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. E já aproveito para pedir, assim, que vocês curtam o vídeo, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com os colegas ou profissionais da saúde que talvez precisem de informações como essa, tá bom? Porque é rápido e isso ajuda muito para o YouTube, para o Facebook, Instagram, mostrarem mais o conteúdo que eu faço aqui para vocês, para mais pessoas, ok? Super obrigada e até o próximo vídeo.